Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala de pediatria e hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são as dificuldades alimentares. Bom, dificuldade alimentar é um termo bastante recente, adotado por alguns pediatras, e que está sendo cada vez mais aceito, que é um termo que designa aquela criança que come mal, tanto para mais como para menos. E essa criança, ao comer mal, ela pode sofrer as consequências físicas desse comer mal, ou também ela pode sofrer uma afetação num componente importante, que é o componente biopsicossocial. Então, vocês vão ver que muitas crianças que comem mal continuam crescendo, continuam ganhando peso, continuam com a sua imunidade em dia, porém, as relações que elas estabelecem com a comida e com a sua família, e muitas vezes na escola, com os amiguinhos, são relações que são mais sofridas, são relações que trazem muito desconforto para essa criança. E isso faz com que a gente fique muito atento não só ao ganho de peso, ao ganho de estatura, mas também há outros dados importantes que fazem a gente pensar que essa criança possa estar em sofrimento ou numa situação que traga desconforto para ela. Pois bem, quando a gente vai desconfiar de uma dificuldade alimentar? Sempre que o pai ou a mãe vierem com uma queixa, meu filho não come, ou então meu filho não come direito, cabe ao pediatra suspeitar que possa haver uma dificuldade alimentar com essa criança. E quando a gente recebe uma criança que vem com seus pais com a queixa de uma provável dificuldade alimentar, a gente vai ter que procurar sinais de alerta para entender melhor o que está acontecendo. Esses sinais de alerta são divididos em dois grandes grupos, os orgânicos e os psicossociais. Nos orgânicos, o primeiro deles, a disfagia. A disfagia é uma dificuldade ou dor para engolir. Então, algumas crianças elas podem ter alterações da sua função motora, da deglutição, e daí podem apresentar ou dor ou a dificuldade para engolir, e isso faz com que elas mudem o seu padrão alimentar, ou então não consigam evoluir no seu padrão alimentar, e vão escolher alimentos que para elas causem menos dor ou sejam mais fáceis de engolir, por exemplo, líquidos ou pastosos. O outro sinal de alerta importante orgânico, né, que a gente está falando agora, é a aspiração. O que é a aspiração? É aquela criança que ao comer, ela pode ter tosse, ela aspira o alimento e ele vai para o pulmão ou para áreas da faringe mais próximas da traqueia, e isso vai desencadear o reflexo da tosse, e essa criança não consegue se alimentar direito e às vezes fica com medo, inclusive, de comer. E pode ter as consequências da aspiração também. O terceiro sinal de alerta importante é a dor. A dor ela pode ser bastante clara, né? Às vezes a criança consegue referir essa dor conforme a idade, algumas menorzinhas não. Então os pais eles percebem que essa criança ao comer ela sente dor. Isso exige uma investigação para descobrir aonde está acontecendo o problema, da onde vem essa dor. O quarto sinal de alerta para os problemas orgânicos são o vômito e diarreia. Algumas crianças têm intolerâncias alimentares, elas têm alergias e isso desencadeia mal-estar ao comer. E ela passa a se tornar seletiva ou ela passa a evitar a alimentação para não ter esse sofrimento. O último sinal importante, orgânico, de alerta, é o atraso no desenvolvimento, tanto cognitivo, né, como o desenvolvimento ponderoestatural, aquele ganho de peso e estatura. Então, às vezes a criança tem uma doença neurológica e ela não vai se desenvolver adequadamente, ou ela está ingerindo realmente quantidades muito pequenas de alimentos, ou tem uma doença crônica subjacente que faz a gente perceber esse atraso no desenvolvimento. E isso causa uma dificuldade alimentar. Mas, como eu falei, existem também os sinais de alerta que são psicossociais, né? São aqueles relacionados a outro campo da vida da criança que é importante, que é o seu funcionamento como pessoa, como ser humano.
O primeiro deles é o que a gente chama de fixação alimentar. O que é uma fixação alimentar? É gostar de um único alimento ou de um único grupo. São aquelas crianças que são muito seletivas. Elas só comem, por exemplo, alimentos brancos ou só comem alimentos líquidos. Elas podem se fixar em texturas, em cores. Aí entra também aquilo que antigamente era chamado de picky eater, que é aquela criança, é uma tradução um pouquinho errada, mas que se aplica aqui, que é a criança enjoada para comer, a criança que escolhe os alimentos e que faz com que os pais fiquem muito preocupados com a qualidade desse alimento. E isso gera um estresse familiar muito grande. Outro fator importante de alarme psicossocial é aquilo que a gente chama de refeição nociva. Refeição nociva é aquela refeição onde se perde o prazer do convívio, se perde o prazer da alimentação e se coloca num lugar um estresse muito grande, uma obrigação de comer, a briga. São refeições que os pais descrevem muitas vezes como uma guerra. Então, a gente vai ver na criança com dificuldade alimentar que esse momento que deveria ser um momento de convívio e de troca e de prazer, ele passa a ser um momento muito estressante para essa criança e para os seus pais também. Então, isso é uma coisa que mostra uma afetação psicossocial importante na vida dessa criança. Mais um fator importante psicossocial de alerta é quando há uma parada abrupta na aceitação de um alimento ou de uma refeição. Às vezes a criança ela passa por um estresse e relaciona esse estresse à alimentação, ou ele pode estar realmente relacionado, ela engasgou, então ela passa a evitar o alimento relacionado àquele engasgo, por exemplo, ou ela passa a evitar a refeição como um todo, ela desenvolve o que a gente chama de fagofobia. Então isso é um sinal de alerta importante que precisa receber intervenção também, para que isso não progrida e comece a prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Outro sinal importante é o engasgo de antecipação. São crianças que, ao chegar próximo do alimento ou mesmo do ambiente onde esse alimento vai ser oferecido, elas começam a ter náuseas, elas começam a engasgar. São crianças que estão muito traumatizadas já com a refeição e já antecipam o sofrimento que vão sentir nesse momento. Às vezes, a gente pode ter também o atraso do desenvolvimento como sendo uma causa psicossocial. São crianças que têm alterações ou psiquiátricas ou psicológicas e elas acabam ficando fixadas em fases anteriores do seu desenvolvimento e não evoluem. Não evoluem inclusive na introdução alimentar e naquela capacidade que a gente tem, né, que a gente vai desenvolver ao longo da vida adulta de criar uma competência alimentar para poder aumentar a variedade de alimentos. Então, algumas crianças ficam fixadas lá atrás e isso vai causar um problema no seu desenvolvimento também. E o último sinal de alerta aqui é o prejuízo do convívio social. Vocês vão ver que tem crianças que evitam participar do lanche na escola, evitam de ir na casa de amiguinhos, porque eles sabem já que a refeição não vai ser aquela que eles estão em condições de receber. Então eles preferem se afastar do convívio para evitar o estresse relacionado a esse momento da refeição. Muito bem, então isso é o que a gente tem para falar agora no início sobre as dificuldades alimentares, eu vou falar mais vezes ainda. Lembrando que algumas crianças vão ter uma afetação do seu desenvolvimento, da sua imunidade, da sua nutrição propriamente dita, quando tem uma dificuldade alimentar. Outras vão ter um sofrimento psicossocial em relação às refeições, vão ser chamadas de enjoadas, vão ser retiradas do grupo ou vão se afastar por conta própria. E isso é muito importante porque famílias onde há dificuldade alimentar, a relação com os pais é modificada, não é uma relação tão harmoniosa. E a gente tem que dar atenção muito grande para essa queixa dos pais, porque a gente vai poder intervir muito precocemente, fazer diagnósticos muito claros de problemas que passam desapercebidos, às vezes uma seletividade, às vezes uma doença orgânica, alguma coisa motora em relação à capacidade de engolir e que vai evitar sofrimento nessa criança lá na frente.
porque a gente observa isso no ambulatório de dificuldades alimentares. Muitas crianças chegam para a gente com quadros que poderiam ter recebido uma intervenção mais precoce, vêm com rótulos de enjoadas ou de chatas e, na verdade, elas podem ter um problema mesmo. Então, muita atenção no momento em que há queixa de dificuldade alimentar e é preciso acolher essa família com muito cuidado para que a gente possa fazer uma intervenção adequada. Muito bem, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!